E vamos lá. E o que é neurociência? Nós estamos no módulo de neurocoaching, né? Totalmente voltado à neurociência. E eu trouxe aqui alguns conceitos, que são conceitos que eu busquei, adotei, né, de diversas fontes, para trazer mais clareza, ok? Então, primeiro conceito de neurociência é o campo de investigação científico que tem como base o entendimento do sistema nervoso central a partir de uma visão biológica. O cérebro, ele contém mais de 86 bilhões de neurônios que fazem mais de 100 trilhões de conexões entre si. E nós sabemos a velocidade muito tremenda, né, que um neurônio ele trabalha, e ele pode receber milhões de estimulações por segundo, ou seja, passar informações de forma muito rápida, ok? E outro conceito da neurociência é o estudo do sistema nervoso central, baseado em pesquisas sobre como a mente funciona, como ela determina os comportamentos e como é possível mudar hábitos com os estímulos corretos. Nós sabemos que também a neurociência é um campo de investigação científica que tem como base o funcionamento do sistema nervoso central a partir de uma visão biológica, e o entendimento da neurociência é um poderoso elemento para todas as pessoas que desejam a possibilidade de mudar a si mesmas ou contribuir com a mudança de outras pessoas. O conhecimento da neurociência é muito indispensável para quem trabalha com coaching, para quem trabalha com desenvolvimento humano, para qualquer profissional que trabalha nessa área de desenvolvimento humano. Mônica, mas e se eu não for um profissional, eu preciso entender de neurociência? Eu costumo dizer o seguinte: você precisa entender do funcionamento do seu cérebro, do funcionamento da sua mente, ok? Porque o que acontece? Nós, às vezes, compramos um aparelho celular, como já aconteceu comigo, eu já fiz isso. E aí você compra um aparelho celular, o aparelho celular tem muitos recursos, tem N recursos, e eu só uso com 3, 4 funções: tirar foto, WhatsApp, Instagram, Facebook, e abrir e-mail, só com as funções básicas, mas ele tem N aplicativos ali dentro que faz um monte de coisas, ok? A minha filha, que ela tem mais tempo, ela tem mais jeito para coisa, ela fala: mãe, você não tá usando isso, mãe, você não tá usando aquilo, seu celular é top mega blaster das galáxias e você não tá usando nada disso. Mas aí, por que eu não tô usando? Ok, eu optei em usar aquilo que eu preciso agora para o momento. Eu poderia explorar muito mais esse aparelho celular, porque quem criou esse aparelho celular, criou com uma potência muito maior. Eu tenho consciência disso, mas eu não estou usando. Ok, é uma escolha minha. Mas se eu precisar, eu vou usar. Só que com o meu cérebro, comparando, fazendo essa analogia, com o meu cérebro, esse computador poderoso aqui que Deus criou, eu não posso fazer isso. Com o meu cérebro, não. Precisa ser diferente. Ok? O meu cérebro, eu preciso entender como é que funciona. A minha mente, eu preciso entender como é que funciona. Porque senão, eu não vou usar toda a potencialidade que Deus criou e colocou aqui. Então, você não precisa fazer um curso completo de neurociência. Você não precisa se preocupar: eu vou fazer 2, 3 anos de faculdade. Não! Mas você precisa entender os conceitos básicos e o funcionamento básico da sua mente e do seu cérebro, para que você consiga ter mais qualidade de vida e ajudar mais pessoas também. E você possa explorar o que Deus criou, como Deus colocou tudo isso aí dentro da sua mente. É explorar esse poder. Ok? Então, sabemos que é um conhecimento indispensável para quem trabalha com o desenvolvimento humano, mas que você também, independente se é esse tipo de profissional, precisa parar para dar valor para esse conhecimento. Como funciona o seu cérebro, como funciona a sua mente, ok? E eu trouxe aqui também um conceito de neurociência e psicologia, né? Essa comparação. Porque existe também uma divergência entre essas áreas do conhecimento que estudam a mente, tanto a neurociência quanto a psicologia. E a neurociência é responsável por compreender o funcionamento da mente através da atividade cerebral. Existe uma função vital de interação entre a mente e o cérebro, onde um afeta o outro, né?
e o outro também. Então, é uma conexão, um afeta o outro ali diretamente, tá? Já a psicologia é a área que estuda o comportamento da mente, tendo como base práticas psicoterápicas que podem provocar alterações na atividade neural do cérebro. Então, isso acaba modificando. Entendendo como a sua mente funciona, ok? O seu cérebro, em sua área sensória, obtém informações antes de processá-las através dos sentidos: visão, paladar, olfato, tato e audição. Então, através dos seus 5 sentidos, ok? O seu cérebro, ele recebe essas informações. Nós temos aqui no nosso cérebro uma partezinha que chama hipotálamo, converte os estímulos externos na linguagem do nosso cérebro, ok? E aí, 2, como que a sua mente funciona? Quando essas informações são processadas no cérebro, elas começam a se combinar para produzir imagens, encontrar significado, com base nos registros anteriores de informações e de experiências que ela recebeu. No terceiro passo, como é que funciona? Os registros anteriores do cérebro no neocórtex sensório, que nós vamos falar mais daqui a pouquinho nessa parte do córtex, do neocórtex, do sistema límbico, ok? Passam a ser processadas na região posterior para classificar esse novo estímulo como sendo bom ou ruim, antes de acionar a reação padrão programada. Então, esses registros anteriores, eles no neocórtex, que o neocórtex é a parte racional do cérebro, passa a processar, né, nessa região para classificar esses registros que vieram através do olfato, tato, audição, paladar, né, esses estímulos externos, para acionar a reação padrão programada. Então, ele observa se é bom ou se é ruim. E aí vamos para o 4, tá? 4. Além dessa classificação, né, começam a surgir significados na mente. E eu estou falando na mente racional, estou falando lá do neocórtex, né? Pela ação do córtex pré-frontal, como intenções, julgamentos, decisões sobre possíveis reações, e aí vem ali aqueles pensamentos e nós começamos a processar esse julgamento. Aí por quinto, as emoções, elas também são acionadas pela ação do hipotálamo, como eu já comentei, e do sistema límbico, que projeta uma possível reação emocional de defesa para o novo estímulo. Lembrando que sistema límbico 100% ligado ao lado emocional, ok? Sexto, a razão e a emoção se combinam para gerar uma reação. De preferência, uma reação já experimentada antes. Algumas delas serão conscientes e outras serão inconscientes. Lembrando que nós, seres humanos, 90% das nossas ações nós fazemos durante o dia são de forma inconsciente, ok? 10% de forma consciente. E aí, agora, eu quero trazer para você algumas observações. O que você deve observar em si mesmo ou em seu cliente durante uma sessão de coaching, né? Baseado nessas informações preliminares. Você observa o seguinte, tá? 1. Como você ou como o seu coach, o seu cliente, experimenta suas emoções a partir de como ela os relata. Então, ele está ali compartilhando um fato, né? E aí você observa as reações dele que ele tem enquanto ele está relatando aquele assunto, ok? 2. Quais são os critérios e padrões que se repetem para que você interprete um estímulo como bom ou ruim? Observa isso. Padrão que se repete para você interpretar isso é bom ou isso é ruim. 3. Observe como você ou como seu cliente constrói suas histórias a partir dos estímulos que recebe. Eu tenho uma história de herói, eu tenho uma história de dor, ele recebeu tal estímulo e ele passou a construir histórias. Como ele constrói essas histórias? Quais são as reações frequentes que ele tem aos estímulos que ele interpreta como bons e quais as reações que ele interpreta como ruins? Observa isso, ok?
Quinto, quando ele ou você, né, nessa análise, tem consciência sobre as interpretações, as reações e o padrão diante dos estímulos. Quanto ele tem consciência, ou quanto você tem consciência sobre essas interpretações. 6. Quais são as reações inconscientes que ele tem? Ou as reações inconscientes que você tem em relação ao contexto, né? 7. Como ele relaciona suas ações e reações com os resultados que obtém? 8. Como ele lida com as consequências de suas decisões e reações depois delas já terem acontecido? Para pensar um pouquinho nisso. Ao entender esse mecanismo cerebral, o coach pode perceber que o que o seu cliente relata sobre as suas emoções e as suas experiências é consequência dos registros anteriores de sua memória, do significado que a mente dele atribuiu àquele estímulo e da combinação de como ele sente essas emoções e racionaliza tudo isso. E que as reações que ele tem nem sempre são racionais. E elas se repetem porque ele as aprendeu. E eles aprendeu de uma forma inconsciente. E aí ele vai repetindo as mesmas reações. A partir disso, o coach, ele poderá atuar sobre as emoções, memórias, os significados, as reações, utilizando os estímulos corretos, descobertos pela neurociência. E isso significa dizer que suas reações foram aprendidas. Você aprendeu, criou uma sinapse neural, neurônio comunicando com neurônio. E ali ficou um aprendizado, gerou um aprendizado, ok? Muitas delas não são conscientes, a grande maioria não. E nem favorecem os seus objetivos atuais. As reações que você costuma ter diante de estímulos estão relacionadas com os significados que você dá ao mundo e às circunstâncias. E é isso que desencadeia em você emoções que te levam a reagir de certa maneira. E muitas vezes você não reage de uma maneira certa e não obtém os resultados que você deseja ter, porque você reage de uma forma errada. Mas você aprendeu assim, não é culpa sua, mas agora você está ligando o seu radar aí para essas informações, para começar a trazer novos estímulos, nova interpretação, nova visão de mundo, para que você alcance exatamente os seus objetivos. Okay? E compreender esses mecanismos e os instrumentos que pela neurociência são comprovadamente eficazes, podem sim te ajudar a mudar os seus próprios comportamentos mais tranquilamente e melhorar significativamente os seus resultados. Você vai descobrir que ao se aprofundar na neurociência, que é possível sim treinar o seu cérebro para que você tome atitudes com controle emocional. Você consegue, inclusive, adquirir imunidade emocional. Dessa forma, o seu córtex pré-frontal, que nós vamos falar mais profundamente um pouquinho sobre ele adiante, que é responsável por decisões, suas decisões mais analíticas, mais racionais, será acionado com mais frequência e com mais intensidade, ok? E eu quero que você me encontre no próximo vídeo aula, porque nós vamos entrar em estruturas cerebrais na formação das emoções. São informações muito preciosas e você vai estar conectado, ligado e me encontre no próximo vídeo aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.